João, capítulo 4, versículo 21 a 24, é o texto que a gente vai ler. João, capítulo 4, verso 21 a 24. Hoje nós vamos oferecer um caldo para a igreja, né? Caldo maravilhoso, cheiroso. Nós chegamos na igreja, estava trancada a porta, porque o irmão que faz o caldo levou, pensando que vocês iam comer o caldo antes do culto. Né? Cadê o Rabinho? Né, Rabinho? Não, pastor, a chave está comigo. Ai, mas vai ser uma bênção, né? Vai orando aí para a multiplicação, Rabinho. Deus está no controle. Achou aí, irmãos? João capítulo 4, a partir do verso 21. Nós estamos orientando os irmãos para o ano de 2023. Nós não estamos fazendo projeto de vida e nem profetizando 2023. Nós estamos orientando os irmãos a fim de que os irmãos tenham uma vida mais equilibrada nesse ano que já iniciou, certo? Então, terça-feira, todas as terças-feiras do mês de janeiro, teremos uma palavra nesse sentido. Terça-feira que passou, o evangelista Alcione falou sobre vida devocional. Então dá uma olhada lá no YouTube, a mensagem que ele ministrou está lá, uma palavra poderosa sobre vida devocional. E eu vou falar sobre vida devocional também. A nossa proposta é que, na medida em que os assuntos forem sendo tratados na terça, nós tratamos também no domingo. Na próxima terça-feira, a pastora Juliana vai falar, né, ou vai orientar os irmãos sobre família, né? E você deve fazer aí lá dentro da sua casa, com seus filhos, enfim, para que o ano seja tranquilo. Domingo, nós vamos ter o mesmo assunto. Só que domingo tem uma irmã de uma outra igreja que recebeu um grande milagre, né? Dentro da casa dela, a filha dela, que já estava desenganada pelos médicos, foi alcançada por um milagre do Senhor. Então ela vai vir aqui testemunhar especialmente sobre o milagre que aconteceu na casa dela, tá bom? Então domingo é um dia bom para você estar aqui com a gente também. Achou aí o texto? João capítulo 4, verso 21 diz assim: Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche os seus olhos um minuto. Aumenta um pouquinho isso aqui. Senhor, no nome de Jesus, na sua presença nós nos encontramos. Queremos te exaltar, pois tu é bom, poderoso. O Senhor é digno da nossa adoração. Obrigado pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida até esse momento, hoje. Agora a sua palavra está sendo lida e será meditada, e nós precisamos de graça para falar dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, irmãos, a nossa proposta hoje, então, dando sequência àquilo que foi dito terça-feira, né, pelo nosso irmão Alcione, é falar um pouco mais sobre devocional, ok? A palavra devocional deriva da palavra devoção, que significa, dentre outras coisas, apego sincero e fervoroso a Deus. Nós podemos definir, então, que o devocional é aquele período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar
aos assuntos espirituais, ou seja, investir momentos em contato com o sagrado, com o divino, com aquele que transcende todas as coisas. O devocional é uma atividade específica, exclusiva, quando nós nos separamos para de estar diante do Senhor de alguma forma. Esse apego sincero a Deus tem a ver com a adoração. Porque para você fazer adoração, você também tem que separar um tempo, um momento, se preparar para isso. Às vezes eu fico vendo algumas declarações. A adoração é um estilo de vida, né? Eu penso que a adoração é algo mais estrito, né? Porque quando eu digo que a adoração é um estilo de vida, eu digo que eu vivo adorando. E a gente não consegue viver adorando, irmãos. Porque você trabalha, você estuda, você tem seus afazeres, você tem um monte de coisas. Ah, pastor, mas eu adoro a Deus em tudo que eu faço. Fala sério, né, irmãos? Eu não adoro a Deus em tudo que eu faço, não. Tiago colocou o negócio lá Foi Tiago? Alguém colocou no grupo do futebol lá, né? O pastor do futebol lá, né? Então tem dia que eu adoro a Deus no futebol, né? Tem dia que eu não adoro no futebol, irmãos. Entende? Então acho que no serviço, em tudo que a gente faz, é dessa forma. Então adorar a Deus é algo muito específico. O povo está indo para o templo para adorar. Jesus está subindo ao monte, ou o povo sobe ao monte para adorar. Então isso tem a ver, como disse o Alcione, com separação. Nós não podemos desassociar devocional de adoração, porque ambos têm a ver, né, com um apego, com uma aproximação, com um momento de intimidade mais intenso que nós temos com Ele. Jesus está orientando, no texto que nós acabamos de ler, uma mulher sobre devocional, sobre adoração, sobre vida com Deus. Ela é alguém que pensa fazer, que diz fazer. Ela diz ter uma vida com Deus. Ela diz fazer devocional. Ela diz que adora o Senhor, mas na leitura do texto nós vemos Jesus repreendendo ela, dizendo: você adora o que você não conhece, assim como o seu povo. Mostrando para nós que é provável que a nossa adoração ou que a nossa devocional pode muitas vezes estar sendo equivocada. Então, nesse sentido, irmãos, é importante nós pensarmos mais sobre isso. E a gente quer orientar a igreja para uma vida devocional equilibrada durante todo o ano de 2023. Agora, uma das coisas que a gente percebe na conversa de Jesus com ela é que devocional ou adoração verdadeira não depende do lugar. É importante separarmos um lugar, mas não depende necessariamente do lugar. Pode ser no monte ou pode ser no quarto, mas ela precisa ser em espírito e em verdade. Quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, não vai ser em Jerusalém, nem em Samaria. Ele não está dizendo que é errado adorar em Jerusalém ou é errado adorar em Samaria. Não. Ele está dizendo que em Jerusalém ou em Samaria, o devocional efetivo, a adoração eficaz, terá de ser em espírito e em verdade. Eu gostaria de usar a referência desse texto sobre adoração para orientar a igreja sobre a vida devocional para esse próximo ano. Gostaria de pensar em devocional em duas perspectivas, irmãos. Não vou me ater totalmente ao texto, mas eu queria chamar a sua atenção para esse comportamento da mulher de uma adoração, de uma devocional ineficaz, a fim de que a minha e a sua seja efetiva. E eu quero chamar a sua atenção também para esse negócio de a devocional necessitar de um lugar, mas não depender do lugar para ser efetiva, mas ser espírito e verdade. E pensar nela em duas perspectivas. A primeira é a devocional privada, particular. O Alcione falou especialmente sobre essa, né? O tema da minha reflexão é orientações para devocionais efetivas.
E a primeira orientação é sobre essa devocional numa perspectiva privada. E eu repito, se quiser saber mais sobre isso, vá lá no YouTube, assista o culto terça-feira, que o evangelista Alcione falou com muita propriedade sobre isso. Então eu quero apenas falar de forma superficial sobre essa devocional numa perspectiva particular, privada, certo? Lembro para você que lugar e tempo é, nesse sentido, interessante, especialmente para esses dois tipos de devocionais. A condição dela ser efetiva está no coração, em ser uma adoração em espírito e verdade. Mas o lugar e o tempo são importantes. Na conversa de Jesus com essa mulher, no verso 20, ela diz: nossos pais adoram nesse monte. Vocês dizem que Jerusalém é o lugar. Os pais não estão errados em estabelecer o monte como um lugar para estar a sós com Deus, para ter um momento de intimidade com o Senhor. O problema é que Jesus diz que eles não conhecem quem eles estão adorando. Mas o fato deles estabelecerem um lugar e estabelecerem um tempo para aquilo é importante. A devocional ser efetiva, nós precisamos estabelecer um ambiente e precisamos estabelecer um lugar para, certo? Eu digo que o monte, que a comunidade, que uma mata são lugares interessantes, não dando uma conotação de sagrado aos ambientes, mas porque é um ambiente de quietude. Se não tiver ninguém na sua casa, lá é um lugar bom para isso. Entende? Por quê? Porque esse ambiente, esse tempo da sua devocional particular é exclusivo, deve ser exclusivo para Deus. Jesus tinha o costume dessas devocionais particulares. Nós temos um texto de Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, em que diz que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Em alguns momentos ele levava os íntimos, os discípulos, mas em outros momentos ele ia sozinho para ter o seu momento com Deus, para ter o seu tempo de qualidade com o Senhor. Antes dele sair para fazer, executar, exercer o seu ministério, ele orava, ele tinha a sua devocional, ele adorava ao Senhor. Tem um outro texto, esse no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, que o autor diz que de madrugada ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele também orava, né? No primeiro texto, nós vemos Jesus indo para um lugar para ficar sozinho. No segundo texto, ele fala de um lugar deserto. Então, há momentos que a sua devocional, para ser efetiva, o seu encontro com Deus vai ser esse momento de solitude, não de solidão, mas de solitude e de quietude. Porque Jesus escolhia as madrugadas, né? Porque já dizia o corinho antigo, né? De madrugada a fila é menor, né, irmãos? É porque de madrugada é tranquilo, né? De madrugada o seu telefone não vai tocar, ninguém vai mandar uma mensagem para você, o seu filho não vai te chamar, seu esposo não vai te chamar, sua esposa não vai te chamar. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Acorda de madrugada, bota o seu relógio para despertar. Entende? Tem umas pessoas que é o anjo que acorda de madrugada. Você fala, estou sem sono. Não, não, é o anjo te cutucando para você se levantar e falar com Deus. Porque da devocional depende a nossa vida, a nossa espiritualidade, né? Depende a nossa fé. Então, sobre essa devocional, essa adoração, esse tempo com Deus, do ponto de vista do privado, o lugar é importante, o horário é importante, ser rotina é importante, irmãos, ser algo cotidiano. Devocional não é algo que a gente faz de vez em quando, nós temos que ter disciplina nesse sentido, né? Não só isso, reverência, entrega, sensibilidade, utilizar do recurso da oração e da própria leitura da palavra. O Alcione falou muito sobre isso aqui na terça-feira. Entende?
Como é que eu vou para devocional? Eu vou só orar? Não, né? Você vai orar, você vai adorar, você vai ler a palavra, você vai falar com Deus, mas vai deixar Ele falar com você também. Então separe um tempo, prepare um lugar, vá para esse tempo e lugar sabendo bem quem é este com quem você está, ou com quem você vai se encontrar. Porque o problema da samaritana e dos seus antepassados é que eles não sabiam com quem eles iriam se encontrar. Eles adoravam a um Deus que eles não conheciam, irmãos. Entende? Então, na devocional, saber quem é Deus é importante. E talvez seja por isso que a gente não está fazendo muito devocional, porque a gente está adorando o que a gente não conhece. Porque se nós soubéssemos quem é Ele, né? E o que Ele tem a oferecer para nós do ponto de vista do próprio gozo na alma, né? Nós não perderíamos de forma alguma o nosso momento com Ele. Ele é Deus. Então, portanto, reverência, temor, respeito, prioridade. Gosto de lembrar do testemunho, né, do pastor Paul, né, da igreja da Coreia. Um homem que orava 8 horas por dia, quando a secretária do presidente ligou para ele dizendo que queria ter um tempo com ele naquele momento, a secretária dele atende, diz uma das suas biografias, e ele fala, e elas conversam, olha, o presidente precisa de uma palavra com o pastor Paul, e ele fala, não pode, está muito ocupado, mas quem é este com quem ele está falando que tem mais prioridade que o presidente? Ele está falando com o Senhor dele. Entende? Então, nós temos que encarnar isso, irmãos. Esse negócio de parar de orar quando alguém chama, quando alguém toca, quando acontece qualquer coisa, nós não podemos fazer isso. Então, gaste tempo com oração, com louvor e com a palavra do Senhor, porque pela palavra nós ouvimos ao Senhor. Outra coisa que eu quero falar é a devocional numa perspectiva pública. O texto que a gente leu, João capítulo 4, versículo 20, né? Diz isso. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte de Gerezi, onde nossos antepassados adoraram? A gente pensou na adoração numa perspectiva privada, particular, mas a gente sabe que a adoração ela tem uma conotação pública também. Existem os momentos em que nós participamos de reuniões solenes. Na verdade, especialmente nos textos do Antigo Testamento, os momentos em que Deus mais se moveu sobre Israel foi quando a congregação se juntou para isso. Então, nós precisamos pensar primeiro numa adoração em espírito e em verdade. Isso tem a ver com devoção particular, mas a premissa deve ser a mesma para a devocional ou para a adoração no ambiente público, né? Como você faz a sua devocional na sua casa? Você separa o tempo, separa um lugar, você não conversa com as pessoas, você não tem contato com ninguém, porque aquele tempo é um tempo separado para Deus. A comunidade, a premissa deve ser a mesma, irmãos. Nós separamos um tempo, o domingo ou a terça-feira, para vir para onde? Para esse lugar. Para quê, irmãos, nós viemos para cá? Hein? Você vem para cá para quê? Para que você sai da sua casa? O nosso intuito é o quê? Adorar, orar, ler a palavra e reverenciar a Deus. Quando nós fazemos qualquer outra coisa além disso, nós estamos fazendo qualquer outra coisa, menos tendo vida devocional, menos fazendo devoção pública efetiva. Então, supormos, como fazem algumas pessoas imprudentes,
que adoração significa nada mais do que ir à igreja no domingo e que não importa como a realizamos, contanto que a realizemos, é tolice, irmãos. Entende? Pensar que o fato de eu ir à igreja cumpre o meu propósito de adoração pública, não rola, está errado. Se o meu culto, o meu devocional, como comunidade, for diferente daquele que eu faço lá na minha casa, no meu quarto, quando todo mundo está dormindo, eu vou fazer qualquer outra coisa aqui, menos um culto efetivo a Deus. Então eu queria trazer à sua memória os elementos, a referência, porque o Senhor é aquele com quem nós iremos encontrar. Então deve haver uma reverência nesse lugar também, quando nós viemos para cá. Porque esse lugar é chamada casa de oração. Quando as pessoas entraram no templo para fazer outra coisa que não orar, o que Jesus fez, irmãos? Lembra? Ele achou ruim, ficou indignado. Porque uns faziam de comércio e outro de outras coisas, e ele diz, né? A minha casa será chamada casa de oração. A palavra se você ler os textos de Neemias e de Esdras, quando da reforma, né, dos muros e também da religião de Jerusalém, depois do período longo de cativeiro, quando um dos reis dos Medos e Persas liberaram o povo, né, para voltar para suas cidades, chegaram lá, tiveram que restaurar, Neemias foi lá, enfim. Aí um dos escribas, Esdras, é instrumento de Deus para a reconstrução da espiritualidade de Jerusalém. E eles gastam mais de 8 horas lendo Torá. E lá não tinha microfone, caixa de som, mas uma multidão conseguia ouvir o que o escriba falava aqui. O último da fila conseguia ouvir. Por quê? Porque havia um silêncio extremo. Porque todos estavam atentos ao que Deus estava falando através das Escrituras. Quando a palavra era lida, as pessoas não ousavam se mexer. Entende? Isso é religiosidade, pastor. Não, irmão, isso é reverenciar a palavra do Senhor. Isso é reverenciar o lugar onde nós estamos. Nós nos juntamos aqui como igreja do Senhor com um único propósito, adorar ao Senhor, irmãos. Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido, com as conversas que nós temos, com as águas, com os banheiros, com os celulares e com todas essas coisas. Porque se não tomarmos cuidado, nós até estaremos aqui, mas não estaremos cultuando ao Senhor. O tempo é pouquinho, irmãos. É pouco tempo. Nós não podemos perder um lance sequer do que está acontecendo aqui. Entende? Então, uma orientação para esse próximo ano. Que o nosso culto público seja um culto efetivo, irmãos. Entende? Porque senão não tem sentido nós estarmos aqui. Porque senão nós poderemos até ouvir do Senhor um dia: vocês adoram quem vocês não conhecem. Mas nós adoramos, nós estamos lá no monte todo domingo. Entende? Então deve haver também no seu culto público reverência. Você precisa atentar para aquele que está diante de você, ou para aquele que você veio buscar. Deve haver nesse culto público também confissão. Entende? Confissão, irmãos. Em algumas liturgias, a confissão é algo que faz parte do culto mesmo. Nós somos pecadores, nós falhamos. Nós não podemos ousar entrar na presença desse Deus Santo sem confessar os nossos pecados. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Entende? Não é só no culto da ceia que a gente vai falar: Senhor, perdoe, me ajuda a participar desse negócio aqui, não. É chegar diante do Senhor, enquanto igreja, enquanto culto público, né? Falar: Senhor, tem misericórdia de nós. Oração, confissão e palavra.
Paul Alcione disse que é um tempo, né, parafraseando uma das coisas que ele disse, é um tempo que os tempos que nós estamos vivendo, nós lemos pouco a palavra na nossa casa. Se a gente estava conversando sobre isso, a gente não rabisca mais. A Bíblia virou literalmente um enfeite. E um dos poucos lugares que líamos a Bíblia era na igreja. Porque nem isso nós estamos mais falando. A gente fala, irmão, abre a sua Bíblia no livro tal. Aí a gente vê alguns irmãos abriram, outros não abrem, outros nem trouxeram a Bíblia. Então, uma orientação para esse ano, irmãos. Traz a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, me peça uma que eu vou te dar amanhã. Eu estou no altar, de verdade. Então não existe, né? Mas eu te dou uma Bíblia, irmãos. E traz a sua Bíblia para a igreja, irmãos. E marca os textos que os pastores estão ministrando. E chega na sua casa e continue lendo. Entende? Faz isso. Amém, irmãos? A Adriana está lá em cima. Tá? Fica tranquila. Olha para mim aqui. Eu estou aqui. Para falar de Bíblia, você viu? Meu Deus do céu. Ai, ai. Então, irmãos, nós precisamos atentar para isso. Traga o livro sagrado. Não perca nada, né? Nenhuma palavra da leitura. Os irmãos que estão conduzindo o culto, irmãos, vamos iniciar o culto. Abra a Bíblia tal. Espere todo mundo abrir para ler junto. Porque é importante, é uma leitura solene. Já passei do meu horário, né? Então, sobre a devoção pública, alguns hábitos espirituais particulares, como a oração, a leitura da Bíblia, o autoexame e em seguida a confissão, a meditação. Sem dúvidas, essas coisas são raiz para um cristianismo pessoal e efetivo. E sem eles a adoração pública é incompleta, é vã, é perder tempo. Congregar, irmãos, é um meio de graça. Aqui está o corpo de Cristo. Meio de graças são algumas coisas que o Senhor estabeleceu para que nós tivéssemos um vínculo com Ele. A ceia é o meio de graça, irmãos. Congregar, ou a comunidade também é um meio de graça. Deus estabeleceu isso. Depois que Cristo tornou assunto aos céus, Ele movimentou para que o corpo se reunisse de modo efetivo. Para além disso, esse ambiente, essa devoção, essa adoração pública, ela também é um ambiente de testemunho público ao mundo. É nesse ambiente que muitas pessoas acabam conhecendo o Senhor. Por isso que é um ambiente evangelístico também. Mas é um ambiente onde nós somos fortalecidos. Onde nós somos animados. Onde nós somos ajudados, encorajados. Onde nós somos confortados. Onde nós somos instrumentos de Deus na vida uns dos outros. E é um ambiente também onde nós treinamos, nos preparamos para a Assembleia Geral dos Santos. Amém, irmãos? É aqui. Não tem jeito. Se você não gosta de ajuntamento, você vai para outro lugar. Porque na eternidade, irmãos, miríades e miríades de salvos de todos os tempos estarão juntos declarando que o Senhor é santo. E se você não gosta das canções que a gente canta repetida, dizem que lá tem só uma palavra, né? É santo, 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 santo. E santo, 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 irmãos. Então, exercer, praticar a devoção pública, irmãos, é algo de salvo, é algo maravilhoso. Mas nós precisamos tomar cuidado para que ela seja efetiva, tá bom? Tome cuidado, irmãos. Bebe água quando sair da sua casa. Vai no banheiro quando sair da sua casa, irmãos. Tem banheiro, tem água aqui para uma emergência, irmãos, né? Sei que a água da igreja é gostosa, o cafezinho você toma no final do culto, mas aproveite o tempo que você tem na liturgia, para a liturgia. Depois você toma café, come caldo, bebe água, conversa, bate papo, tem comunhão, irmãos, mas o tempo da liturgia é um tempo específico
ao Senhor. Gosto de pensar no texto de Atos, capítulo 8, que Paulo está pregando e está atento a tudo que Paulo está falando. E Paulo olha, contempla a necessidade dele, diz, fica sobre os seus pés, ele fica curado. Por quê? Porque ele está atento. Às vezes, irmãos, na hora que você vira o pescocinho, é a hora que Deus ia liberar uma palavra para a sua vida, queria mudar a sua história, irmãos. Então não faça isso. Feliz é o homem que pode dizer como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, irmãos. Feliz é o homem que sai da sua casa para vir para o templo cheio de contentamento, de expectativas, de coisas que o Senhor irá fazer na vida dele. E o próprio salmista diz, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer na tenda da perversidade. Primeiro texto, Salmo 122, verso 1. E segundo texto, Salmo 84, verso 10. Quer ser como Davi, fortão, derrotar gigante? Irmão, seja como Davi, tenha prazer em congregar. Tenha prazer em estar na casa do Senhor. Tenha prazer em estar na presença do Senhor. E desfrute da presença do seu Senhor. Eu quero terminar essa reflexão pensando aqui, apenas compartilhando, meu tempo estourou, 6 princípios que vão nortear, a adoração pública. O primeiro deles, a verdadeira adoração pública deve ser direcionada ao objeto correto. Temos aí 2 textos, Deuteronômio 6,13 e Jesus citando esse texto em Mateus 4,10. Ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele dará culto. A minha adoração pública tem como objeto de culto o Senhor. Não é o pastor Marcelo, não é o louvor, não é ninguém, irmãos. Tudo pode dar ruim, Tudo pode sair tudo errado. Mas isso não impedirá meu culto, porque eu vim aqui para cultuar ao Senhor. Segundo, a verdadeira adoração pública tem de ser dirigida a Deus pela mediação de Cristo, irmãos. João 14,6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é no nome de Jesus que nós adoramos. É no nome de Jesus que nós oramos. Tudo que acontece aqui acontece no nome de Jesus, Pede ao Filho que o Pai atende, irmãos. É assim, amém? Tudo que pedimos no nome do Senhor é assim. Então, terceiro, a adoração pública tem de ser diretamente bíblica, ou pelo menos estar em harmonia com a palavra do Senhor. Não existe adoração, meu irmão, sem Bíblia. Não existe devoção sem Bíblia. Às vezes, irmãos, você vai no culto jovem, não tem palavra, não é culto, irmãos, é qualquer outra coisa. Amém? Não existe isso, irmãos. Culto sem palavra, reunião sem palavra, não tem jeito, irmãos. Entende? Tudo que nós fazemos, especialmente do ponto de vista do que é público, nós temos que estar firmados na palavra e as ações devem estar fundamentadas nela. Tem um texto do artigo 20 da Confissão de Fé da Igreja Anglicana. Eu gosto de fazer leitura de algumas confissões. E isso é interessante de compartilhar com vocês. Então, o artigo 20 diz assim: a igreja tem poder de decretar ritos cerimoniais e tem também autoridade nas controvérsias da fé para discorrer sobre alguma situação teológica. Todavia, não é lícito a igreja ordenar coisa alguma contrária à palavra de Deus escrita, não revelada, escrita. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que nós fizermos deve estar fundamentada nela. Os irmãos da igreja anglicana aprenderam com os de Bereia, irmãos. E isso é prudente. Quarto, a verdadeira adoração pública tem de ser inteligente. Adoradores têm de saber o que estão fazendo. Está escrito como repreensão contra os samaritanos. Nós lemos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Então, uma adoração em que a mente não desempenha qualquer papel é inútil e não traz nenhum proveito. Como foi o culto? Maravilhoso. Como assim? Não sei, foi top. Que isso, irmão? Que isso? Que culto é esse maravilhoso? Tão bom, que eu não sei. Como foi a palavra? Não sei. Quem falou? Não sei. Eu sei que eu senti unção, foi graça.
Irmãos, Paulo diz de um culto racional. Eu sei quem é o Deus a quem eu estou adorando. Eu sei o que significa cada performance minha, né? Eu creio no arrebatamento de sentidos quando alguém levanta e traz uma mensagem do Senhor. Diz: o Senhor me levou a determinado lugar, mas enquanto eu estava ali naquele arrebatamento, algumas coisas aconteceram e eu posso dizer. Agora o cara foi lá arrebatado, e aí, Varão, diz aí o que aconteceu. Cara, muita glória, muito fogo, muito poder. Irmãos, uma adoração em que a mente não desempenha qualquer papel é inútil. É vã. 5, estou encerrando de verdade. A verdadeira adoração pública tem de ser proveniente do coração, em espírito e em verdade. Entende? É algo que está para além daquilo que o homem vê. Eu posso ser muito performático aqui, certo? Eu posso persuadir você com as minhas performances, com a minha oratória, com as minhas declarações. Mas o culto que o Senhor recebe é aquilo que provém do seu coração. Às vezes ninguém está sentindo nada, não está acontecendo nada do lado, mas você está envolvido pelo Espírito de modo tremendo. Por quê? Porque o seu coração está voltado para o Senhor. Isso é tão sério, irmãos, que nós temos uma declaração em Isaías capítulo 29, versículo 13, reafirmada em Mateus capítulo 15, do 8 ao 9. Uma queixa de Jesus citando Isaías: este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Então a gente não quer um culto, irmãos, com característica de um culto avivado. As pessoas às vezes falam assim: aquela igreja presbiteriana é fria. Né? Presbiteriana renovada, fria daquele jeito, que isso? Não é avivada? Que é uma igreja avivada para você, irmãos? Né? Qual é a característica de uma igreja avivada? John Wesley foi um homem avivado porque ele teve o coração aquecido. Um homem que foi metodista a vida toda, líder de igreja, de movimentos. Um dia, no trem, ouvindo os irmãos moravianos, o maior movimento missionário que já existiu, e de oração. Ouvindo aqueles irmãos, o coração dele aqueceu e a vida dele nunca mais foi a mesma. Conhecido como metódico, porém extremamente avivado, porque avivamento está vinculado ou tem a ver com o coração aquecido. Porque um povo pode honrar o Senhor com seus lábios, pode estar até perto, mas o coração pode estar distante. Então Deus é espírito e não tem o menor interesse na adoração que procede do corpo sem o coração. Entende? Deus quer, sim, irmãos, o nosso coração. Para encerrar, a adoração pública tem que ser reverente. Já falamos sobre isso. Mas está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, irmãos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Por quê? Porque os tolos não sabem o que fazem e que fazem mal. Então, é importante, irmãos, nós atentarmos para essas coisas. Nós temos também da boca de Jesus, no capítulo 21 de Mateus, no versículo 13. Já disse isso para vocês hoje. As seguintes palavras: está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, e vocês transformaram ela em covil de salteadores. Ser reverente ao culto a Deus, ponto de vista público, tem a ver com estar aqui para orar, para louvar, para ouvir a sua palavra e ponto. Então se organize, faça do seu tempo com Deus, no particular ou no público, um momento especial, o melhor momento do seu dia ou da sua semana. Essas são orientações para uma vida devocional efetiva.